Amém. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém? Irmãos, eu gostaria de dividir com a igreja um versículo que Deus chamou minha atenção, porque a gente sempre lê e muitas vezes passa assim, desapercebido. A gente percebe e fala, nossa, né? E a gente sabe que tudo que está ali na palavra de Deus, Deus quer o quê? Nos ensinar. E assim, todas as vezes que Deus permitiu eu vir aqui, eu não vou cansar de dizer, né? Que nós somos os personagens da Bíblia hoje. E tudo na nossa vida, irmão, tudo que nós vamos fazer, nós temos que tomar decisões. São escolhas. E essas escolhas, ela vai nos levar a caminhos, ela vai nos levar a lugares, ela vai nos levar às pessoas. E é fácil, muitas vezes, escolher o caminho da verdade? Não é. Porque lá em Mateus, capítulo 7, do versículo 13 e 14, diz assim, ó: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, tem escolhas e decisões na nossa vida que não é fácil. É fácil a gente deixar de fazer a nossa vontade? Como eu testemunhei, foi fácil eu deixar de fazer o meu exercício lá? Não, eu gostava, alimentava a minha carne, mas era algo que estava o quê? Era uma porta que larga, estava me distanciando de Deus. Então assim, muitas vezes nós queremos ir pela porta larga, e ali fala, são muitos os que entram, mas poucos é os que querem a porta estreita. Amém, igreja? Então assim, nós não podemos ser hipócritas de falar, não é fácil fazer o que é certo. Muitas vezes, como que eu posso dizer, a gente deixar de fazer aquilo que satisfaz a nossa carne não é fácil, irmãos. Não é fácil. Porque se a gente for olhar os deleites do mundo, é gostoso os deleites do mundo. É sim. Mas nós temos sempre que fazer escolhas. Escolhas que vão nos levar ao quê? A vida e a vida eterna. E a palavra de Deus, ela fala o quê? Pra gente se esforçar, que Deus nos ajuda. Ela não fala, eu te ajudo e se esforça. Não, esforça-te que eu te ajudo. Então nós temos que nos esforçar para que Deus venha nos ajudar. Mas o versículo, irmãos, que eu quero dividir com a igreja, que Deus, falou ao meu coração, é Marcos capítulo 11, do versículo 12 e 14, diz assim, ó: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E aí mais embaixo, Marcos capítulo 8, do 20 ao 21, diz assim, ó: e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Irmão, se a gente continuar depois lendo o texto vai dizer que Jesus disse que se a gente tiver fé, coisas maiores nós faríamos. Então, quando a gente olha esse texto, a gente fala, nossa, Jesus, ele secou a figueira. E aí, estudando um pouquinho, lendo ele, Jesus, ele estava andando com os discípulos e ele avistou a figueira. Mas o que ele viu? A primeira coisa que ele viu na figueira, que me chamou a atenção, que o texto diz, folhas. Que a figueira tinha folhas. E eles se achegaram até lá. E a hora que ele se achegou, tinha folhas, mas não tinha frutos. E o texto diz que realmente não era tempo de figo. Só que, irmãos, uma figueira com folhas já era. Se você estudar um pouquinho a figueira,
a figueira com folhas já era para ela ter figos, então já era para ela ter frutos. E aí o que Jesus fez? Jesus, ele amaldiçoou. Aí o que Jesus falou ao meu coração? Jesus não amaldiçoou a figueira porque ela não tinha o fruto ali. Sabe por que Jesus chegou, irmãos, e amaldiçoou? Porque ela aparentava ter frutos e não tinha. Ela tinha uma aparência enganosa. Uma aparência enganosa. Aí eu olhei para mim e falei, vamos trazer um pouquinho para mim hoje, né? Vamos trazer para nós essa figueira. Cada um de nós aqui é uma figueira. Cada um de nós. Então, nós temos que ir na frente do espelho e cada um tem que se analisar. O que tem dentro de mim? O que tem? Irmã, como que eu sei o que tem ali dentro de mim? É só a gente ver se tem os frutos, irmãos. É fácil eu vir aqui na igreja e às vezes canto, às vezes trago uma palavra. Quer ver um exemplo, irmãos, meu? Que assim, foi um chacoalhão de Deus. Esses dias o meu esposo olhou para mim e falou assim, nossa, toda mãe que chega ali entrega uma criança, você brinca, você fala, vem aqui com a tia, vem pintar, vem no meu colo, né? E toda mãe, ou vocês às vezes me vê ali e falam, nossa, olha a irmã dedicada, ajuda, tem uma paciência com as crianças. Aí ele olhou para mim e falou assim, você já percebeu que com a tua filha você não tem um pingo de paciência? Com a tua filha você não exerce essa paciência que você tem ali com o filho dos outros? Irmãos, na hora eu falei, eu levei um choque. Aí quando eu li isso aqui, é verdade. Às vezes todos me olham ali, folhas. Nossa, que figueira, olha as folhas. Mas cadê o fruto? E o fruto eu começo lá dentro da minha casa. O fruto, antes de eu vir aqui pregar para vocês, cantar, eu tenho que exercer esse fruto lá. Então assim, o meu esposo olhou e falou. Ele falou, você não tem um pingo de paciência, você não tem mansidão, qualquer coisa você grita, você fica nervosa. E realmente, irmãos, então assim, nós temos que olhar dentro de nós e falar, o que eu tenho produzido dentro de mim? O que eu tenho produzido? Às vezes as pessoas vão olhar e falar, nossa, que bacana, nossa, é dedicado, faz. E realmente às vezes é, irmãos. Mas e aí? Folhas ou folhas e frutos tem dentro de nós? Amém? Então, o que o Senhor Jesus, ele fala? Todos somos figueiras. E tem lá aquela palavra que fala que a árvore que dá fruto, Jesus, ele limpa para que dê mais. E a árvore que não dá fruto, o texto diz que ele lança no fogo. Ele amaldiçoa. Então vamos olhar para nós. Somos árvores que temos muitos galhos secos. Sempre vamos ter, irmãos, porque somos falhos e pecadores. E tenho certeza que quando há em nós um arrependimento, uma sinceridade de coração, Deus todo o tempo vai estar nos limpando para que a gente venha o quê? Produzir mais e mais. Então que sejamos essa árvore que tem assim galhos secos, mas que Deus possa nos limpar, irmãos. Não que possa chegar um dia que Ele venha nos amaldiçoar, como Ele fez com aquela figueira, desde a raiz. Então assim, é momento da gente, todo dia é momento. Todos os dias nós temos que renunciar à nossa vontade para fazer a vontade de Deus, a dar bons frutos. Amém? E, irmãos, todos nós aqui, Deus chamou para algo. Nem todo mundo Deus chamou para cantar. Nem todo mundo Deus chamou para pregar. Mas você pode ter certeza que Deus tem um chamado grande na tua vida. O que é? Eu não sei. Seja ali para nos ajudar no ministério das crianças, seja para entrar no grupo do louvor, para ser um ministro da palavra, para entrar no grupo de oração, eu não sei, para ajudar no som, nas atividades que a gente muda os slides. Você tem um chamado, Deus chamou. É o fruto, como tem aquela passagem do semeador que um colheu para 30, um 60 e um para 100. Então, às vezes, o que Deus vai requerer de mim, Ele não vai de você. Mas você vê que todos ali, eles deram um fruto. Então, nós temos que começar a nos analisar e falar, Senhor,
O que o Senhor quer de mim? E Pai, o Senhor está vendo em mim só folhas? Por favor, me ajuda. Começa a se esforçar para começar a fazer o quê? A dar frutos. Então, irmãos, vamos sair daqui nessa manhã nos perguntando, dentro de nós, né? Vamos para frente do espelho e falar: Senhor, é só folhas ou folhas e frutos na nossa vida? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Glórias a Deus, né? Só tem uma maneira de a gente dar fruto. Que nem a irmã falou, tem que se esforçar. Às vezes a gente tá cheio de folhas dentro da igreja, irmãos, mas não estamos dando fruto nenhum. Ou seja, vocês lembram da parábola dos talentos? Às vezes nós estamos enterrando aquele talento que Deus nos deu. Mas assim, eu entendo esse cenário, 4 possibilidades de nós não darmos fruto, de nós estarmos enterrando o nosso talento. Primeiro, às vezes a gente realmente não quer compromisso com Deus. Vai estar aqui escutando, vai estar aqui ouvindo, é o joio no meio do trigo, é aquela aparência enganosa que a irmã citou. Não é igualzinho, o joio não é igualzinho o trigo, mas na hora que bate o vento, não tem, é vazio. Então isso é um cenário. O outro é porque às vezes a gente é tímido, e a palavra de Deus diz assim, que os tímidos não herdarão o... Irmãos, vamos deixar a timidez de lado. E só tem uma maneira da gente deixar a timidez, sabe qual é? Ir lá e tentar fazer com timidez. Não tem jeito. Eu nunca na minha vida coloquei o joelho no chão e falei: meu Deus, eu quero ser pastor, eu quero estar falando no microfone. Pelo contrário, eu sempre sou aquela pessoa que se escondia para falar em público. Sabe aquele que na hora de falar a voz tremia? Mas pela glória dele, pela honra e glória dele, ele tem me ajudado. Outro, irmãos, é porque tem muitos que não querem pôr a mão no arado. Porque a Bíblia diz assim: maldito aquele que põe a mão no arado e olha para trás. Em outras palavras, tem medo. Temos que tirar o medo. O medo também não é de Deus, não. A gente só tem que temer e tremer diante da salvação da nossa alma. Não tem que ter medo de mais nada disso, não, irmãos. E outro, como está lá na palavra de Deus lá, é porque ainda não chegou a hora. Tudo é no tempo de Deus. Vai chegar a hora que você vai começar a exercer. E aqui eu quero fazer um parênteses, irmãos. Se exercer aquilo que Deus, o seu chamado, aquilo que Deus te deu na tua vida, não se restringe a estar atrás de um púlpito, não se restringe a estar ali louvando ou estar vindo orar. Ei, nós temos que florescer nessa terra de vivente, exercer o nosso chamado dentro das nossas casas, dos nossos trabalhos. Às vezes tem um chamado de pescar, vai lá e traz a alma, mas você tem um chamado. Não se restringe a somente o espaço casa de oração, como a pastora pregoou. Onde tem 2 ou mais em seu nome, ele se faz presente. Ele não habita em lugares levantados por mãos de homens. Então, se lá fora você está dentro, você tem a oportunidade de falar do amor de Deus e você fala, você está exercendo o teu chamado. Tira medo, tira timidez. Vai em nome do Senhor dos Exércitos. Deus vai te usar. Amém, irmãos? E para finalizar, como a irmã falou, todos nós somos árvores com galhos secos. Eu não tenho dúvida. A gente peca todo dia. Peca pensando, peca julgando. Na hora que você vê, você está fazendo um comentáriozinho ali que não era para ter feito. Peca desejando. Nós pecamos de tanta maneira, porque a gente é falho. Você viu quantas vezes Deus tem falado para a igreja: vai na frente do espelho? E agora vai na frente do espelho e vê se você é uma figueira só com folhas ou uma figueira com folhas que vem vindo os frutos. Amém, irmãos?